fazer a orelha do urso, eu inicio com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Primeira carreira, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E na segunda carreira, deverá ser feito aumento por toda a volta, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. No final dessa carreira, ficará com 12 pontos. Na terceira carreira, deverá ser feito um ponto baixo e no próximo, um aumento. Faz essa sequência por toda a volta e no final ficará com 18 pontos. Na quarta carreira, deverá ser feito 2 pontos baixos e um aumento. Faz essa sequência por toda a volta, no final ficará com 24 pontos. E na quinta carreira, deverá ser feito 3 pontos baixos e um aumento, e no final ficará com 30 pontos. Agora, a carreira 6 e 7, eu faço somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento nessa carreira 6 e 7. Carreira 8 são 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Repete esse processo por toda a volta e no final ficará com 24 pontos. Agora, a carreira 9 e 10 deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Finalizei a carreira 10, que é a última carreira da orelha do urso. Pode cortar o fio, deixa um pedaço para poder fazer a costura na cabeça do urso. Agora eu vou ensinar como eu fiz o focinho do urso. Eu comecei com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, eu fiz aumentos por toda a volta, ficou com 12 pontos. E agora, na terceira carreira, eu faço um ponto baixo e no próximo um aumento. Faço essa sequência por toda a volta, no final ficará com 18 pontos. Na quarta carreira, deverá ser feito 2 pontos baixos e um aumento, e no final ficará com 24 pontos. Agora, nas carreiras 5, 6 e 7, eu faço somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento e não tem diminuição. Quando terminar a carreira 7, pode cortar o fio, deixa um pedaço para poder costurar o focinho na cabeça do urso. Eu comecei o braço do urso. Na primeira carreira, eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, eu fiz aumentos por toda a volta, ficou com 12 pontos. Na terceira carreira, deverá ser feito um ponto baixo e no próximo, um aumento. Faz essa sequência por toda a volta, no final ficará com 18 pontos. Na quarta carreira, deverá ser feito 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e no final ficará com 24 pontos. Nas carreiras 5, 6 e 7, deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumentos nessas carreiras, não. Na carreira 8, são 2 pontos baixos e uma diminuição.
fiz um ponto baixo, 2, no próximo uma diminuição. Faz essa sequência por toda a volta, no final ficará com 18 pontos. Da carreira 9 até a carreira 19, são somente pontos baixos sobre cada ponto de base. Não tem aumento nessas carreiras e nem diminuições. Então, vou fazer da carreira 9 até a 19. Quando eu terminar, eu retorno. Eu falei para vocês fazerem carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo até a 19, mas não é. É até a 20. Então, façam mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. Na carreira 21, por toda a volta, deverá ser feito um ponto baixo, no próximo uma diminuição, e no final ficará com 12 pontos. E na carreira 22, deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final dessa carreira, também ficará com 12 pontos. Depois que vocês terminarem a carreira 22, pode encher com fibra, cortar o fio, deixa um pedaço para poder fazer a costura e podem fechar ele da seguinte forma. Vocês dobram essa peça, fazendo com que o final da carreira fique no canto. E agora, vocês vão passando por dentro das alças para poder fechar, para poder fazer a costura. Passa nessa da frente, passa nessa de trás. E assim vai costurando por toda a peça, passando a agulha com o fio nas alças do ponto. Vai ficar dessa forma. Deixa esse pedaço de fio para poder costurar o braço no urso. Comecei a fazer o pé do urso. Eu comecei com o fio marrom. Coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda volta, fiz aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Agora, na terceira carreira, é um ponto baixo e no próximo, um aumento. Segue fazendo dessa forma por toda a volta. No final, ficará com 18 pontos. Na quarta carreira, são 2 pontos baixos, fiz um, fiz outro e no próximo, um aumento. Faz essa mesma sequência por toda a volta, no final ficará com 24 pontos. Na quinta carreira, deverá ser feito 1, 2, 3 pontos baixos, no próximo um aumento. Segue fazendo dessa forma, no final ficará com 30 pontos. Agora, as carreiras 6 e 7, deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento nessas carreiras 6 e 7. Na carreira 8, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, são 3 aumentos. Fiz o primeiro, segundo aumento e o terceiro aumento.
Agora segue fazendo até o final da carreira, ponto baixo sobre cada ponto de base. No final dessa carreira, ficará com 33 pontos. Na carreira 9, deverá ser feito 7 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, outro aumento. Agora segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, sem aumento, por toda a volta, até chegar à marcação. E no final dessa carreira, ficará com 36 pontos. Na carreira 10, deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final também ficará com 36 pontos. Carreira 11, faz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo, uma diminuição. 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, uma diminuição. Mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, a última diminuição. E agora segue fazendo por toda a volta, ponto baixo sobre cada ponto de base. No final, ficará com 33 pontos. Na carreira 12, deverá ser feita da mesma forma que fez na carreira anterior. São 5 pontos baixos, fiz 3, 4, 5. No próximo, faz uma diminuição. No próximo, 2 pontos baixos, 1, 2. No próximo ponto, uma diminuição, mais 2 pontos baixos, 1, 2, e mais uma diminuição. Agora segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até a marcação e no final ficará com 30 pontos. Na carreira 13, é somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento e nem diminuição nessa carreira. Carreira 14 são 1, 2, 3 pontos baixos. No próximo, uma diminuição. Faz essa sequência por toda a volta, no final ficará com 24 pontos. Da carreira 15 até a carreira 19, deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu vou seguir fazendo, quando eu terminar eu retorno. Terminei a carreira 19, já pode cortar o fio, que agora vai mudar de cor. Depois da marcação, faz um ponto baixíssimo. E aqui na parte de trás, começa a trabalhar com a outra cor, a cor
que foi escolhida para a roupa do urso. Agora, da carreira 20 até a carreira 28, deverá ser feito ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento e não tem diminuição. Então, eu sigo fazendo e quando eu terminar eu retorno. Na carreira 29, deverá ser feito 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2, no próximo uma diminuição. Faz essa sequência por toda a volta e no final ficará com 18 pontos. Agora, nas carreiras 30 e 31, deverá ser feito somente ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento e não tem diminuição nessas carreiras. Quando terminar a carreira 31, pode colocar fibra e costurar da mesma forma que foi costurado o braço. Vai ficar dessa forma o pé do urso. Deixa um fio para poder costurar depois no corpo do urso. Antes de começar a costurar, eu vou mostrar para vocês que eu utilizo muito na hora da costura essas duas alças que tem no ponto baixo e também vou usar esse V que tem no ponto baixo. Eu passo a agulha nesse V. Quando eu falar que eu estou passando a agulha nesse V, é nessas duas alças do ponto baixo. Essa aqui é a orelha do urso e eu não vou fechar para poder costurar na cabeça do urso, não. Vou costurar ela dessa forma, sem fechar a orelha. Eu posicionei a orelha do urso na cabeça, na posição que eu quero, e coloquei alfinetes para poder ajudar na hora da costura. Então, ficou dessa forma. Eu vou iniciar a costura e o fio, ele está na orelha, nessa peça aqui da orelha, ele não está na cabeça, não. Então, eu inicio da seguinte forma: vou passar nessa direção para lá, pela cabeça do urso. E agora eu vou subir com essa agulha na orelha do urso. Então, eu vou usar essas duas alças aqui do ponto baixo. De baixo para cima, eu passo com a agulha. Dessa forma. Agora, eu vou usar, eu subi por esse ponto. Eu vou usar o V desse ponto. Vou passar com a minha agulha nesse V. Essas duas alcinhas aqui que formam o V do ponto baixo. Então, eu usei as duas alças desse ponto, usei o V e agora eu vou pular. No outro ponto, eu vou descer de cima para baixo, dentro das duas alças do ponto baixo, eu vou descer com o meu fio. E agora o processo é o mesmo, processo repetitivo. Vou introduzir a agulha na cabeça. Passar com o meu fio. Fixou na cabeça. Agora eu vou subir. Eu desci através desse ponto, agora eu vou para o outro ponto para poder subir com a minha agulha. Então, de baixo para cima. Então, repete esse processo por toda a volta. Eu vou fazer por toda essa volta. Aqui atrás também, eu vou utilizar esses pontos aqui de trás, essas alças daqui de trás da orelha.
E quando eu terminar, eu retorno para mostrar para vocês o resultado. Então, gente, esse é o resultado da costura da orelha. Ficou desse jeito. Vocês podem perceber que ele não fica deformado. Essa parte que eu costurei, ele fica certinha, como se não tivesse a costura. Por isso que eu passo com a agulha no V do ponto baixo. E sempre desço e subo pelas alcinhas do ponto V. Do ponto V não, do ponto baixo. Então, não dá para aparecer. Fazendo dessa forma, costurando dessa forma, não aparece o fio que eu estou costurando. Agora eu vou costurar a perna para vocês verem que é a mesma coisa. Eu costuro do mesmo jeito. Vou mostrar para vocês. Essa é a perna que eu vou costurar e eu fechei essa perna, né? Costurei. Então, eu vou mostrar para vocês que eu vou utilizar de um lado essas duas alças e do outro lado também tem duas alças. Então, quando eu estiver costurando na parte da frente, eu vou usar duas e quando eu estiver costurando na parte de trás, eu vou usar as outras duas. Posicionei a perna do urso. Vocês podem verificar que o V vai ficar de cabeça para baixo, mas isso não atrapalha em nada não. Esse aqui é o V do ponto que eu vou utilizar. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Esse aqui é o V. Então, o fio está na perna do urso. Eu vou começar passando pelo corpo. Vou passar com a agulha pelo corpo. E agora eu vou subir usando aquelas duas alças que eu mostrei pra vocês. Ela está bem aqui. As duas alças. Agora eu vou passar com o meu fio pelo V. São essas duas alças aqui. E vou descer com o fio em direção à cabeça. Em direção à cabeça não, em direção ao corpo do urso. Utilizando esse outro ponto aqui. Então, são duas alças. Vou descer. Vou passar com a agulha pelo corpo. E repete esse processo até o final. Ele vai ficando dessa forma. Depois eu faço toda essa parte, viro e faço aqui atrás também, nas outras duas alças. Costurei por toda essa volta. Agora, do outro lado, como eu expliquei para vocês, eu vou fazer a mesma coisa também. Que desse lado aqui, da perna do urso, eu vou costurar da mesma forma. Eu faço desse jeito para que fique uma costura bem reforçada, para não ter o perigo de descosturar. Então, é a mesma coisa. Sobe do corpo para a perna, através das duas alças. Passo com a agulha no V do ponto baixo. E no outro ponto, eu vou descer usando essas duas alças aqui, do ponto baixo. Então, sigo fazendo esse processo por toda a volta.
Terminei a costura, fiz em toda a volta da perna e agora eu vou mostrar para vocês como é que eu finalizo essa costura. Então, eu passo o fio. E eu vou passando esse fio, deixa a câmera focar. Eu vou passando esse fio dentro desses V do ponto baixo. Passo dessa forma. Não precisa puxar muito. E agora eu vou fazer um nó. Um nó que vai ficar por dentro do corpo do urso. Retorno no mesmo local que eu tinha acabado de sair e faço esse nó. Depois eu repito esse mesmo processo por umas 3 vezes. Passo de novo dentro do V. E dou outro nó. Fazendo o nó dessa forma, ele não irá aparecer. Não se preocupe se sair fibra, depois que passar o fio pro outro lado, ele some, junto com o nó. Então, é dessa forma que eu finalizo a costura.